Olá, tudo bem? Como eu prometi, trazer tudo sobre dança. Sejam muito bem-vindos ao canal Rose Ritmos. E hoje meu convidado para falar de dança, de bagagem, de história, meu amigo Elias Rangel. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de trazer qualquer professor de dança de salão, eu teria que trazer você. Obrigado pela consideração. Tudo bem? Tudo bem. Porque quando a gente fala de história, a gente não tem como pular o contexto da história. Sim, faz parte, né? Quando você conta uma história, você tem que ter começo, meio e fim, e o começo é você. E para começar, eu queria saber da tua história, Elias dançarino. Em que momento, em que idade, quando que você descobriu a dança na tua vida? Seja bem-vindo. Eu sou de uma geração que já dançava desde criança, aquela época das danças da garagem, né? Então, assim, eu falo, gente, não tinha academia, não tinha escola, mas todo mundo era obrigado, o contexto forçava a dançar, todo aniversário era no bailinho. Então, frequentava os clubes, que eram com banda, não existia DJ. Então, eu dançava desde moleque, 11 anos, 12 anos, por aí, né? E aí, a coisa parou, eu parei com a dança salão quando veio a disco. Aí me apaixonei pela disco, comecei segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias na Ilha Pochá. E aí São Paulo, Rio, eu trabalhava de tudo, não tinha folga. Todas as grandes discos, me apaixonei por aquilo. E abandonei completamente a dança salão. Aí conheci a Dete nesse período, casamos, aí nada, nem disco, nem dança de salão. Parou. Aí, sei lá, quando eu estava com 38 anos, eu passava ali no Canal 2, que eu trabalhava na Cosipa, aí via Bolero, uma academia que tinha pequenininha ali, sabia? Onde ela lava sua moto. E via, e já era diferente do jeito de dançar da minha época. O pessoal girava, eu falei, que negócio é esse? Fui escondido da Dete, para ver como é que era o troço, o medo. Olha, eu não tinha medo quando era jovem, mas depois que a gente passa a ter vergonha, fica adulto e fica com vergonha, né? Sim. Entrei, não tinha coragem de entrar na aula, só vi que tinha um barzinho lá no fundo, falei, opa, aí eu posso entrar. Uhum. Fiquei tomando drink, até que me forçaram a entrar na aula. Aí comecei a aprender o jeito, né? Giros, eu não tinha noção daquilo. E fiquei um tempo, aí não aguentei e chamei a Dete. Falei, vou ter que falar para ela, não posso fazer aula escondida. Fui em casa, trouxe, ela adorou também. Aí a gente começava a fazer aula praticamente todas as noites. E nesse momento ela já dançava também, ou não ainda? Não, ela dançou também quando era jovem, da mesma que aconteceu comigo. Ela era de São Vicente e frequentava Beira-Mar. Sim. Bailinhos, bailes, Sim. né? E eu, os clubes, Cubatão. Aí vim aqui, peguei muito ingleses, bailes, aqueles bailes antigos, né? Que eram com bandas, todos. Começamos a investir na dança, que para mim era contemporânea. Sim. É diferente. Sim, sim. Já não era mais só juntinho. Sim, sim, sim. Aqueles giros todos, na época do pagode, raça negra. Peguei aquela época, foi quando eu comecei a aprender a dançar esse estilo de dança. Eu chamo contemporâneo porque mudou muito, eu peguei os três. E, bom, enfim, aí fui a trabalho pela empresa, tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Aí, como eu já estava na dança, fui conhecer o quê? A Academia do Carlinhos Jesus, que era o top do Brasil. Quando eu cheguei lá, eu me assustei. Porque era um método assim que não tinha nada a ver com o que a gente estava dançando aqui. Aqui a gente misturava tudo. E lá era separado samba, bolero, forró, salsa, tango. Eu falei, nossa, o que é? Bom, fiquei com medo de entrar na aula lá também, porque era outra didática, outro método de ensino. Entrei meio que inseguro. Aqui eu era dançarino, lá eu era iniciante. Iniciante. Voltei para Santos com a na cabeça, eu já trabalhava ainda, de montar uma escola de dança com aquele método que eu vi lá. E isso eu fiz, 2 anos de aposentar. Me aposentei com 44, com 42 anos eu abri a Aerodança, pensando na dança de salão. Isso Em você 95. montou... 95? 95. Caramba! 95. Me aposentei em 97, então acumulei um pouco as duas coisas, né? Trabalhava de turno e a escola. E trouxe um profissional do Rio para... Para implantar o método aqui, depois eu comecei a buscar lá, fazer aula lá, ia de leito, voltava, porque de carro ficava puxado, dirigindo sozinho, né? Bom, enfim, aí começou. E não virava, porque era diferente o método. Aí só eu tive que arrumar uma oportunidade para dar aula no Teatro Municipal, procurei o diretor na época lá. Sim. E me oferecia dar aula de graça para mostrar o método, porque naquela época tinha o Rivaldo, não tinha vaga. Sim. Não quero ganhar nada. Como? Não quero, não, só quero mostrar meu método. Se vocês gostarem, me contratem. E aconteceu. 2 meses depois, eles me chamaram. Não, gostaram, contratou. Aí trabalhei 7 anos lá. 7 anos. E a partir de eu trabalhar no Teatro Municipal, é que começou as minhas aulas coletivas a fluírem. Aí, 4 anos depois, eu mudei aqui para o Canal 2. Estou aqui porque lá começou a ficar meio apertado. Vim para cá
Foi em 95, 2000 eu vim para cá, 99, né? Sim. 99 eu vim para cá e aí investindo cada vez mais. Hoje eu costumo falar que a internet ela veio para o bem e para dar uma atrapalhada, né? Porque antes, tudo que você tinha que pagar presencial, hoje, quem não quer ou quem não pode, né? É legal para quem não pode, mas eu costumo dizer que deu uma atrapalhada no profissional, porque tem muita aula lá de passo a passo, muita aula prática, né? E é legal para algumas pessoas que não têm oportunidade de ir, mas por outro lado também, para que eu vou pagar se eu tenho aqui, né? Referente ao que você falou, sobre essa parte da sua história que você falou, eu acho que mesmo tendo curso, mesmo tendo aula, mesmo tendo aula com a melhor pessoa que exista, um profissional, a melhor pessoa que exista, se você tem o dom, com certeza, tudo faz a diferença. Às vezes, eu noto muito isso. Você pode aprender com o melhor professor. Nem sempre você vai ter aquele temperinho que quem tem o dom tem. Isso vale para dançarina e para professor. Eu queria saber de você, é lógico que é natural você ter professores que depois eles voam para ter as suas vidas profissionais e montar os seus espaços e tal. Mas você sente que a galera reconhece que você é o pioneiro? Você sente que a galera reconhece que não, eu comecei com Elias ou eu aprendi alguma coisa com Elias? Tem esse reconhecimento? Ele é meio velado. Esse reconhecimento ele existe, mas eles não externam. Assim, a não ser quando se deparam com uma situação que tem que reconhecer. Eu não cobro isso, porque a gente não deve. Eu acho que não tem que cobrar nada dos outros. Sim. A gente tem que dar o melhor da gente e pronto. Sim. O meu trabalho eu estou fazendo, gosto, continuo fazendo, e a gente cria concorrentes, não tem jeito, isso em qualquer área. Né? Mas eu sinto assim que falta. Sim. Em alguns momentos eu falo, poxa, me deixaram de lado. Reconhecimento. Né? Tipo, agora você é um reconhecimento. Elias, você começou esse trabalho dessa forma, isso é um reconhecimento. Sim. E tem pessoas que foram criados dentro da escola que não enxergam. Não tiveram oportunidades e não demonstraram, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas eu levo de boa. Quando você falou de aulas online, também é uma coisa que não tem como você lutar contra, é a informação. Informação hoje, né? Isso é muito bom. Rápida. Porém, assim, a aula online, ela é legal que ela divulga, mas nenhuma aula supera a presencial, porque o dançar é sentir. E a televisão, o áudio, ele só fala do movimento, mas descobrir por que você não está conseguindo dar o toque, é uma articulação que está fora, é o teu pensamento que está errado, você pensou numa coisa, fez outra, é o teu quadril, é o teu joelho, é o teu queixo, um monte de detalhezinho que te tira do eixo. Isso a televisão e as aulas não mostram. Isso só quem tem muita experiência. Né? Sim. Isso é vivência. Os professores novos que estão chegando no mercado são talentosos, mas levam, às vezes, 20 anos ou mais para poder perceber essa coisa, que a percepção da dança não está nos movimentos, e sim no seu corpo. É o seu corpo que tem que aprender a dançar, independente da movimentação. A movimentação é uma ideia, mas quem que vai executar? Sim. Seu corpo. Se seu corpo não for dançante, eu estava conversando com o nosso amigo lá fora, não adianta nada você aprender figura, você vai conseguir, você vai fazer a figura, mas não vai dançar. A criança nasce já dançando. Sim. Na frente da televisão, a criança ela não tem nenhum preconceito, ela dança. E a gente vai adquirindo preconceito conforme a gente vai amadurecendo, começa a ter insegurança, vergonha, aí trava. Ah, eu sou todo duro. O pessoal costuma, não. Se você anda normal, você não tem nenhum problema para andar, você vai dançar também, porque é exatamente a mesma coisa. Sim. Só muda as direções e as formas. Mas você vai usar as mesmas articulações que você usa para se abaixar, para levantar, para se deslocar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Sim. Então, eu digo assim, no começo eu também achava isso, caramba, a televisão vai queimar o mercado. Não, porque, na realidade, se você não for vivenciar isso, de fato, ali no tete-a-tete, não adianta nada a televisão. Você tem que sentir o outro lado, aprender a compartilhar. Isso é que é o mais difícil, né? Certo. As pessoas se doarem a estar com o outro, mesmo que não tenha nenhuma relação de amizade, nada, nunca conheceu, e tem que abraçar de verdade. Essa é a parte mais difícil da dança. O abraço verdadeiro, não é a figura. O pessoal acha que a figura não. Porque a dança 2 é compartilhada. Sim. Se é 50%. Sim. Se eu faço menos e você está com freio de mão puxada, não adianta nada, não vai rolar. É a melhor relação, a mais verdadeira, eu acho. Né? A melhor relação humana que tem, a mais verdadeira,
é a dança que você dança sem compromisso, só pelo prazer. Só pelo prazer também. Por isso que eu adoro essa área. Maravilhoso, maravilhoso. Aí, aprendizado. Eu não sei agora, né? Eu comecei a perceber isso de uns anos pra cá. Mas com esses anos todos, com essa bagagem toda que você tem, desde o início, já existia o que existe hoje? Tipo, muitas mulheres e poucos homens? E por que tu acha que isso acontece? Não foi sempre assim. Foi exatamente ao contrário. Quando eu frequentava os bailes da época de Blow-Up, Nilzago, né? Que era só eles que rolavam. Um monte de bandas maravilhosas. Classe A e tal. Era exatamente o contrário. Na maioria, eu nunca não lembro de ter ido em um único baile que não tivesse lotado, fosse onde fosse. Qualquer lugar, Santos, São Paulo, Rio, todos os ambientes eram muito cheios. E sempre mais homens do que mulher, na maioria das vezes. Tanto é que antigamente existia o samba dança em Santos, na General Câmara. Os homens é que pagavam para dançar com as mulheres. Olha, que bacana. Nessa época, eu tinha medo de subir, já dançava nos salões, porque sabia que as mulheres eram grandes dançarinas e eu não tinha coragem de subir. Passava na frente, mas não subia. Uma coisa que eu me arrependo, que eu não conheci de verdade, só história. Então, os homens pagavam para dançar com as mulheres. Hoje você vê que o mercado inverteu totalmente. Então, você vai no baile hoje, você tem quatro vezes mais mulheres do que os homens. Sim. E o pior, como a relação está muito distante, algumas damas começam a criar a opção de pagar, e aí os cavalheiros que dançam mais ou menos começam a cobrar e aprendem, se acostumam com isso, aí fica menos cavalheiro ainda disponível para interagir socialmente. Enquanto isso, os estádios de futebol estão cheios. Lotados. E a mulherada... Mas eu dei essa deixa aqui, gente, da dança de salão, mas isso é geral. Qualquer lugar. Você vai... Eu fui no Monte Serrat semana passada, eu acho. Semana passada. Gente... parece um clube de mulheres. Sim. É muita mulher. E os que vão já estão acompanhados, né? Ou contratados. Ou contratados. Mas o legal é que o flashback você não tem isso, você dança sozinho, você não depende de ninguém para dançar. E o que tem acontecido também é algumas mulheres fazendo o papel dos homens e dançar com as amigas, porque, gente, cadê vocês, povo? Então, mas eu acho que é o interesse também de você gostar de dançar. Tem muito homem que não tem essa vontade de dançar, justamente pelo amor pelo futebol, eu acho. O que eu acho. Eu sempre pergunto para os cavalheiros, não sou padre, mas eu tenho vários testemunhos. Eu penso assim, para o homem dançar é um desafio muito maior do que jogar bola, do que nadar, do que andar de bicicleta, do que uma arte marcial. Sabe por quê? Porque ele é assim, ele imagina que ele vai ter que ter um bom desempenho perante uma dama. Esse é o grande problema. Ele não quer falhar. E ele, quando ele se sente, quando ele não sabe, ele acha que não sabe, e não sabe mesmo, ele não quer que a dama perceba que ele não sabe. Então ele fala que não gosta, mas na realidade é uma fuga. Como é que você não gosta de ter prazer? Pô, peraí, com o sexo oposto, se abraçar, perfume, curtir a música, é impossível. Sim. Então isso é uma desculpa, tenho certeza absoluta, que é insegurança de não demonstrar inferioridade perante uma dama. Entendeu? Porque aqueles que começam, eu não conheço um que começou, não quero mais. Não, pelo contrário, o cara fala, como é que eu não aprendi isso mais cedo? Porque é uma arte maravilhosa, que você vai usar até enquanto você estiver vivo. Puder ficar em pé, você a usa. Sim. E muito prazerosa, sob todos os aspectos. Então vamos mostrar os corajosos, né? Falta vamos coragem. Mostrar as imagens dos corajosos que vão nos espaços para aprender. A gente sabe que é um refúgio também, muita gente que procura dança de salão, é um refúgio também da solidão, né? Eu vejo muito isso acontecer nas minhas aulas, mas eu acho que na dança de salão ele tem uma mescla de sentimentos do porquê eu vou estar ali, né? Muita gente ficou viúvo, muita gente se separou, muita gente não tem como... os amigos estão casados e não saem mais. Então, não tem aquela coisa que a gente tinha quando a gente era adolescente. Vamos para um bailinho? Vamos. Aquela tá te olhando, aquela outra tá te olhando. Então, eu acho que muita gente procura a dança de salão também para socializar, para quem sabe achar um amor. Né? Já aconteceu no teu espaço de pessoas que se conhecem? Eu fui padrinho de vários casamentos. Mentira! Não aceito mais. Porque o que o aluno gasta lá, eu deveria ter que dar um presente muito mais caro do que o que ele investiu. Eu falei, Sério? não, eu estou tomando prejuízo. Arrumei outros padrinhos. Sério? Eu fui uns 4 vezes, aí sei lá. E não quero mais, né? Bom, na realidade, a dança, eu acho a maior ferramenta de inclusão
social da face da Terra, para todos os níveis, jovens, intermediários, separados, viúvos e tal. Porque você consegue se inserir num grupo, numa velocidade assim, que nenhuma outra atividade permite. Porque nenhuma outra oportunidade há esse abraço, esse aconchego. A dança tem que ter. Abraçar uma pessoa, você descobre... Bom, e você vai numa aula coletiva, abraça várias pessoas diferentes, de todos os aspectos, né? Então, assim, você aprende a conviver com essas diferenças que são maravilhosas. E você é aceito. Eu digo que você é mais aceito em qualquer lugar do mundo, porque dança, do que se você sabe falar inglês. Se a pessoa dança bem, ela é convidada para todas as rodas, e quem gosta de dança. Eu quero você. Vem comigo. Você não sabe falar nada inglês, você vai no Estados, você vai em qualquer um país, você não fala língua nenhuma. Se os camaradas, as mulheres perceberem que você dança, querem dançar com você. Ou seja, não importa se você entende a língua ou não, a linguagem corporal é que manda, entendeu? Sim. Então, eu digo, quem fica só, corra para a dança. Não só por esse lado, né, de inclusão social, também mental e físico. Você começa a trabalhar todos os seus grupos musculares, todos os seus sensores, coisa que a idade vai perdendo. Sim. Então, ou seja, o idoso principalmente, eu quero fazer uma campanha em cima disso. Volte para a dança. Você não gosta de musculação, vem para a dança. Você vai usar as articulações, porque quem não usa começa a ter dificuldade de se locomover. Tem dificuldade para levantar de uma cadeira, tem dificuldade para dar uma corridinha, para se abaixar. Eu não conheço todos os homens ou damas que frequentam a aula deles têm uma mobilidade incomum para a faixa etária. Você pode comparar. A mobilidade é outra, é lá em cima. E são pessoas mais alegres, dão risada, se divertem, até com os erros. Você conversa, você bate papo, você dança, você olha para quem dança feio, você olha para quem dança... Tudo é interessante, até os que dançam feio. Você, nossa, como é horrível aquilo ali. Te chama a atenção, você fica olhando, como é que pode? E os que dançam bem também. Então, ou seja, não tem como você sair insatisfeito de uma roda de dança. Impossível. Impossível. Mas o gratificante também, Elias, é as amizades, né? Sim. Para quem é uma pessoa sozinha, eu acho que faz toda a diferença você conhecer pessoas, né? Que é o que eu te falei. Você não tem como ir para os lugares sozinho, né? Você separou, ou você está viúvo, ou você teve uma perda na tua vida, de uma empresa, de um ente querido. É muito normal as pessoas... Eu sei disso, porque você também deve presenciar muitas vezes isso na tua academia, porque eu estou vivendo isso agora, dando aula. Muita gente espera a aula acabar para me falar assim, olha, que nem eu tenho várias histórias, mas assim, eu tenho uma em especial de várias, que era uma moça que chegava na minha aula muito, muito quieta, assim, muito antissocial. E eu com as minhas palhaçadas, né? Sim, começa a despertar. Você começa a falar besteira e começa a ter mais proximidade das pessoas. E ela falou assim, olha, Rose, eu perdi os meus 2 seios e o meu marido me deixou na pior fase da minha vida. E assim, você não sabe o quanto a tua aula tá me fazendo bem. Caramba, e aí tu percebe que tu tá ali só pra ensinar as pessoas a dançar, e você fala, eu tenho um outro sentido, né? A pessoa passa a viver normalmente. Então, aí você fala assim, nossa, que importância que isso que eu acho que eu estou ensinando tem, porque tem várias histórias atrás daquelas pessoas que estão ali para aprender. E eu gravei um áudio num grupo meu do WhatsApp, de um lugar lá na Ponta da Praia que eu dou aula. Sabe, às vezes Deus, não sei como é você, mas às vezes Deus toca no meu coração para fazer e falar algumas coisas que você não sabe nem o porquê você está falando, mas você vai lá e faz. Sim, contexto... E eu gravei no WhatsApp assim, falei assim, gente, nem sempre quem está ao seu lado arrumadinho, né? São pessoas que estão ali para dançar. Às vezes as pessoas estão ali por algum motivo que a gente não sabe qual é. Sim, Elias, te juro, por tudo que é mais sagrado. Eu até mostrei pro Ricardo que ele chegou em casa, eu estava chorando, ele falou, o que foi? Eu mostrei para ele, eu recebi mais de 10 áudios de mulheres chorando. Rose, você está falando comigo. Pois é. Você está falando comigo. Então, atrás da nossa arte existe um benefício tão grande para as pessoas. Você sente isso também lá no seu espaço? Com certeza. O que a gente atinge é imensurável, você não tem noção. Eu vejo pessoas que entram lá pegando informação, eu não fico na recepção, mas às vezes acontece. Você vê o brilho da pessoa, pelo olhar você já sabe que aquela pessoa está profundamente deprimida.
Daí a 20 dias você vê que o olhar já mudou o brilho. Então, assim, são várias. As pessoas, os médicos indicam. Indicações as pessoas procuram porque se sente só. Tem algumas críticas que às vezes, para entrar na escola, o pessoal só dança com eles, virou uma tribinha, uma panelinha. Mas isso é bom, porque você quer ficar com quem você gosta. Sim. Como é que tribo é ruim? Você se sente segura, você não se sente mais só, sempre tem uma companhia para ir para os lugares. Como que você pode criticar isso? Tem gente que critica, não, é uma panelinha. Entra na panela, pô, amor. É uma panela de alegria, de prazer, qual o problema? E tem pessoas que se sentem excluídas. Sim. Pessoas que têm problema de se sociabilizar e tudo mais. Mas com o tempo, elas vão aos pouquinhos, só que infelizmente tem pessoas que não dão esse tempo. Né? Querem resultado imediato, isso não existe. De tudo. Isso é uma plantação que você vai colhendo ao longo da sua vida. Né? E você vai aprendendo a conviver com os diferentes. E quem dança sempre vai ser mais feliz. Você pode ter certeza. É o que eu digo. Você não sabe dançar. Serve para alguns amigos aí, tá bom? Eu não sei dançar. Eu digo o seguinte, tem uma cortina fechada, você não tem noção. Quando você abre a cortina e entra, é outro mundo, é outro universo. Você se redescobre em todos os aspectos, né? Sim. Teu relacionamento humano, nossa, é impressionante. Então, eu recomendo, olha, quem nunca fez aula de dança está perdendo tempo. Sim. Eu digo assim, 3 coisas que o ser humano precisa saber. 3 habilidades. Andar de bicicleta, aprender a nadar, nem que seja para cair na piscina e conseguir se salvar, dar uma abraçada para não pedir socorro, cair que nem um martelo, e dançar. Se não sabe uma dessas 3, é alguma deficiência social aí. Tem que investir nisso. Dança aí, o resto é estudo, línguas e tudo mais. Mas, ou seja, pensando no corpo, andar de bicicleta, nossa panturrilha, que é o nosso segundo coração, está sendo utilizado. Nadar, porque é uma necessidade de uma emergência. Sim. Né? Não é profissionalmente, nadar. Cair numa piscina de 4 metros de agulha, você consegue chegar do outro lado. Meu Deus. Né? Já vi gente ser salva se não cai lá dentro, mal afogado. Sim. Não sabe nem se debater, quer dizer. E dançar, não precisa dançar muito, não. A pessoa fala dançar, eu preciso aprender 1000 figuras. Não. Se você souber o básico, mas souber ter domínio sobre ele, você dança bem. O dança bem não tem nada a ver com repertório, número de movimentos. E sim, se você souber tudo de um, você vai saber tudo de todos. Porque o corpo é o mesmo. Se você aprende aquela mesma ideia, você vai usar para todas as outras opções. Basta saber um. Só que o pessoal tem pressa, né? Quer aprender muitas coisas tudo. E não sabe fazer, e não domina um. Aí fica difícil. Sim, sobre o que a gente estava falando de socializar, eu tenho alunas assim que já me falaram sobre essas panelinhas que a gente acha que existe e às vezes existe. Eu acho bom. E às vezes existe, mas eu tenho uma visão diferente disso. Tem pessoas que não se abrem, que não fala, que só vive fechada. Essas pessoas mesmo, eu falo para minhas alunas, você que é uma pessoa fechada, né? É uma pessoa que não é de falar muito. Às vezes, você acha que você está sendo excluída, mas você não está sendo excluída, você está se bloqueando. Exato, está se excluindo. Você tem que chegar perto das pessoas, você tem que conversar, puxa um assunto, qualquer que seja. Conversa, pergunta a hora, fala sobre a aula, fala sobre aonde você está, o que vocês estão, se você está num curso, se você está numa escola de dança ou não. Puxa assunto. Abre essa porta para que as pessoas possam se aproximar. Porque, às vezes, o que você acha que você está sendo excluída, na verdade, as pessoas também têm essa mesma visão de vocês. Aquela moça é muito fechada, não vou nem chegar porque ela não gosta muito de socializar. Então, conversem. Abra a porta, troca. Porque, às vezes, você não está sendo excluída. Você que dá a impressão de não querer estar em panelinha, que a gente costuma falar panelinha, mas nada mais é do que um grupo que tem a mesma energia. Que tem isso. Né? Às vezes, tu é mais brincalhão, tu é mais... Quantas vezes, às vezes, a gente brinca com uma pessoa que não gosta de brincadeira e a gente fala, peraí, não né? gostou, Isso chama o quê? Eu não gosto de brincadeira. Então você não é igual eu que brinco, não é igual ele que brinca. Exatamente. Então o que a gente pensa? Não vamos brincar com essa pessoa. E em relação à amizade é a mesma coisa. Existe um ponto muito importante na dança de salão, principalmente, que é o contato físico. Existe aqueles casais que não querem
trocar, né? Não, eu não quero que meu marido dance com ninguém e o marido pensa a mesma coisa da mulher. Na dança de salão existe essa opção de você falar assim, ó, nós somos um casal, nós não queremos trocar, tudo bem? Sim, claro, tudo bem. A gente deixa o pessoal muito à vontade. Quem aceita troca, ótimo. Quem não aceita... Mas eu vou dizer uma coisa. Geralmente os casais é uma insegurança, ciúmes, tal, que a gente entende também que tem, não tem jeito. A gente tem que encarar a realidade como ela é, né? Não confia, não conhece o grupo, vai ficar deixando de trocar? Entendo. Então, assim, o que acontece? Quando a gente percebe, quando eu pego um casal, a primeira coisa que eu falo, olha, se você não quiser trocar, como é que funciona? Você não é obrigado. Você que vai dizer para mim, Elias, agora a gente quer entrar na roda. Quando você se sentir seguro, à vontade, porque leva um tempo, sai da aula, começa a conhecer o pessoal, começa a ver os mesmos alunos, começa a ver que aquele é marido daquele, aquele é namorado daquele, aquele é solteiro, e viram amigos, aí ganha confiança, aí essa liberdade começa a vir, a autoconfiança, e aí eu não conheço um casal que tenha entrado numa aula coletiva, entrou, saiu, sem permitir troca. Todos aqueles que se adiantam, falaram do que era tudo bem, ou eu já deixo aberto que não é obrigado, todos eles chegam uma hora e falam, olha, porque com a mesma pessoa você fica limitado. Porque você tem que passar por todo tipo de ser humano, baixo, alto, gordo, que tem dificuldade, facilidade, para você aprender a vida. Sim. Né? Você tem que conviver com todas as diferenças. E aí, se você não se permite essa troca, você fica restrito a um par. Tudo bem, é uma opção. Mas se amanhã depois alguém te tira para dançar um amigo, um parente, numa festa, você vai se sentir inábil para enfrentar aquela situação diferente. E quando você troca, você experimenta várias situações e é seguro. Dentro de uma aula coletiva, eu nunca vi casos de abuso porque você participa de um grupo. Se você abusar, tiver um comportamento desagradável, você vai ser expurgado daquele grupo, naturalmente. Então, se você quer participar, você vai ter que se comportar. Então, uma coisa puxa a outra, né? Sim. Isso acontece. Mas eu, como mulher e como dançarina, e como pessoa que antes disso tudo, né? Antes de dar aula, antes de ser conhecida como Rose Ritmos, eu era a Rose dançarina dos bailes. É isso. Então, quando os bailes acabaram, eu migrei para o forrozinho, para os lugares que tinha samba, eu migrei. Mas eu acho que existe esse lado que você falou, né, da pessoa insegura, a pessoa ciumenta, mas existe um outro lado que a gente sabe que acontece, né, principalmente fora dos espaços de dança, que é aquela pessoa que vai nos lugares, aprende a dançar, e em algum momento ele usa essa arma para conquistar. Se fosse conquistar, ainda estava bom, né? Eu, como mulher, eu posso falar isso porque já aconteceu comigo várias vezes enquanto eu era solteira e mais nova, daquela coisa da pessoa se aproximar e meio que... Outras intenções. Com outras intenções. Eu acho que isso queima muito o teu trabalho, porém, o nosso trabalho, né? Porém, eu acho que pessoas com más intenções existem em qualquer lugar, né? Muitas vezes o banco é roubado porque alguém deu a brecha, né? Cantou a bola. O caminhoneiro, ele é roubado, mas às vezes ele está ali com os bandidos. Sim. E na dança de salão também é isso. Porém, eu acho que queima um pouco. E a pessoa, quando ela está aqui fora, né? E ela vai para a dança de salão, muitas vezes é insegurança e muitas vezes peraí, ó, eu já frequentei a noite, eu sei como é que é. Eu já vi professor dando em cima, eu já vi o cara que dança, que é instrutor, dando em cima. Confere isso que eu estou falando? Sim, mas assim, o que acontece? É aquilo que eu te falei, é o contexto humano, né? Todo mundo que tem alguma vantagem utiliza, seja lá por que for. Se o cara tem muita grana, ele tem o carro, ele quer conquistar com o dinheiro que ele tem. Se o cara tem uma habilidade além a mais que dos outros, ele quer mostrar para conquistar alguém. Então, assim, a única coisa, isso existe em todas as áreas, nos empregos, em todos os lugares, do chefe. Sim. Então, assim, as pessoas se empoderam quando dominam alguma coisa. O cara que é um bom jogador, um grande músico, um cara que nada bem, todo mundo fala, eu sou bom nisso, então eu sou bom, eu conquisto. Agora, a única diferença é, como a dança de salão cria uma aproximação em comum a outras atividades, sim. Na natação ninguém fica se abraçando. Ninguém. Na arte marcial, ao contrário, o cara quer derrubar o outro. Eu digo, é uma oposição para derrubar. Na dança de salão é uma oposição para curtir, porque na realidade, é em oposição ao outro. Sim. Tecnicamente, depois eu posso explicar. Sim. Mas assim, é bem profundo isso. Mas assim, a dança de salão, o único componente que potencializa isso é porque as pessoas se aproximam.
Aí, meu número, sabe aquele negócio? Sim, Encaixou sim. o abraço, é o Sim. perfume, Sim. é o olhar. Meu irmão, aí o cara vai, dá um sorriso, já interpreta de uma outra forma. Então acontece. Mas olha, se a pessoa se impor, souber se respeitar, fica naquela intenção, a pessoa sabe Sim. se defender e falar, olha, você interpretou mal, minha gentileza. Sim. Não é só não dançar mais com a pessoa, ou ela vem e pede desculpa. Então isso é uma coisa que acontece como em todas as outras áreas. Sim. É que as danças que se aproximam Sim. terminam estimulando mais. Então, mas graças a Deus isso não acontece nos espaços. Mas fora... Mas é pouco, viu? Mas fora acontece. Fora, que eu digo fora. Tu vai curtir um lugar dançante, às vezes você vê alguém que faz aula em tal lugar. Quando eu falo que queima um pouquinho o lugar, é quando a pessoa não sabe... Se comportar. Porém, as mulheres têm que entender também... Isso é pessoal. Se impor, né? Sim. E tem que entender também que a pessoa tem uma vida fora das aulas. Sim. Né? Então, fora das aulas, um instrutor é um homem Sim. que está problema paquerando, pessoal... que está ali, né? E tem que manter o respeito, claro. E A escola só ensina a dançar. só ensina a dançar. Comportamento a como em gente todo melhora. lugar. Sim, melhora o comportamento, sim, mas a sim. gente não tem como chegar e controlar. Olha, não faça isso. A gente dá até conselhos. Sim. Né? Perfume, roupa, tal, aquela coisa de comportamento social. Mas a gente não tem como chegar Não aí. tem. Sim. Mas não é. Eu quero que você fale sobre as suas viagens. Por onde tu já andou, que tu amou. Eu fico lá viajando no teu Instagram, nas viagens que você faz. Fala pra mim, qual foi o lugar que você foi? Navio ou um país que você foi que você falou, meu, tô num sonho. As primeiras viagens foram a dança que proporcionaram, né? Eu nunca tinha saído do Brasil, fui para a Argentina, porque do Cruzeiros Dançantes, fizemos acho que 17 ou 18, entre dança samba e tango e milonga. A gente se apaixonou por isso, a gente ia todo ano 2 vezes, né, Uruguai, toda essa região sul aí. A gente conheceu através da dança. Agora, fora daqui da Europa, já foi por causa dos meus filhos, né? Meu filho começou a trabalhar fora, numa condição que lhe permitia, falei, pai, vem para cá passar um mês com a gente. Onde ele mora? Então, a primeira viagem que eu fiz para fora foi para a Itália, em Savona, que ele trabalhou lá 2 anos, ele estava mudando para Abu Dhabi. Então, eu fiquei 15 dias com ele lá, né, eu e a Adete. Depois, a segunda vez, já em Abu Dhabi. Aí fiquei lá, acho que 70 dias ou mais, porque nasceu meu neto, a gente foi para dar uma força, fiquei apaixonado. Todo lugar que eu fui, e eu fuço, né? Eu não fico em casa, eu pego a bike em todos os lugares, eu conheci com a mesma bicicleta. Ele desmontar e leva, então tirei foto com todas. E ultimamente agora foi antiga Saigon, que é Ho Chi Minh, no Vietnã, que ele está lá há 2 anos agora. Também adorei. Nossa, maravilhoso, uns hábitos totalmente diferentes. Eu sou muito curioso e andei com bike, porque assim, ele só me levava em um lugar bacana. Mas quando eu saía sozinho, eu ia exatamente onde ele não frequentava. Eu queria ver os bastidores. Sim, sim. Onde o povo mesmo, um cara que sim. rala. Então, era todo dia, eu pegava a bike de manhã e me fuçava lá e voltava na hora do almoço e fiquei encantado. Então, essas 3 viagens que eu fui fora, foi em razão do meu filho estar fora e propiciou, facilitou as coisas, né? Eu e a Adete, a gente gostou muito. Não sei quando vai ter a próxima, porque essa última foram 2 pernas de 12 horas, olha... Meu 12 Deus. horas no avião, aí desci para mais 12 horas. Não é brincadeira. Né? Mas valeu a pena. Pra caramba. Sim. Né? Eu queria saber do Jaime Arocha, que você trouxe ele no teu espaço. Que Pois coisa é. maravilhosa. Eu só vi um burburinho, todo mundo, você sabe quem tá dando, acho que não sei se foi workshop ou foi aula que ele deu Não, lá. ele trabalhou 4 meses, né? Ah, é? Ficou tudo isso? 4 meses. Foi uma coisa que surgiu, né? Na época, eu estava pensando em vender academia mesmo, sabe? Chega uma hora que você dá uma... Sim. Tem momentos Foi assim na que pandemia, não? Não, foi agora, Não. no ano passado. Sério, Elias? Então, tem momentos que você, como qualquer comércio, né? Sim. Aquele negócio de falta de reconhecimento, não sei o quê, você luta, sim, bate sim. na ponta da faca e desgasta toda atividade, por mais prazerosa. Uma coisa é você dançar por prazer, outra coisa é trabalhar com a dança. São mundos que têm ações diferentes. Sim. Então a gente estava meio chateado, cheguei a comentar, olha, eu estou pensando em vender, ele ficou sabendo e veio correndo para cá. Nossa. E aí, vamos fazer uma experiência de 4 meses, 3 meses, tal, antes de fechar o negócio? Tá bom. Aí fez 4 meses, mas aí não deu certo por outros problemas. Ele viaja muito, não para. Então o cara tem um negócio, uma escola. É que ele tem um nome, né? E viaja. Tem Então um nome. ele não fica, ele não consegue se fixar. E terminou
por outras questões inviabilizando. Sim. E com a vinda dele, eu me reanimei de novo. Falei, caramba, foi um gás, novas... ele é um cara muito experiente, né? Sim. Apesar de ser também, mas sempre é uma troca legal. Sim. A gente conversou bastante, ele me deu umas luzes muito interessantes. E eu falei, não, vou fazer o que se eu fiz de academia? Vou ter que trabalhar outra coisa, não vou continuar. E estamos aí, né? E aí, lutando. Sim. Né? Agora a Casa da Dança está vindo mais um parceiro que era concorrente, agora está vindo trabalhar com a gente. A gente está unindo forças, a direção continua sendo da Aerodança, tudo bem, mas eles vão vir com os alunos, vão trabalhar na casa, na Aerodança, então a gente a partir do mês que vem vai estar com a capacidade aumentada aí, ou seja... Tá vendo? Nada é por acaso, exatamente, né? as coisas... Tinha que acontecer. Tá difícil hoje, fica mais ou menos amanhã, melhora depois, cai, e assim vai a vida. Elias, agora a gente vai entrar num assunto que eu deixei para final, que é o grande amor da sua vida, a Adete. Isso. Aquela pessoa maravilhosa, gente, é uma pessoa maravilhosa, de muita luz, que ama a dança igual você. Eu quero que você me resuma o que é a Adete na tua vida. É tudo, né? Eu a conheci numa época que eu estava assim, na época da disco. Sim. E eu cheguei num ponto, né, que eu tinha bons empregos, sempre, enfim, estava numa situação muito boa, mas eu estava cansado da bagunça, sabe, da disco, cansado. Sim. Era segunda, terça, quarta, eu falei, preciso dar uma sossegada, muita bagunça, né, não tinha droga, não tinha nada, mas eu estava cansado, adorava, preciso arrumar uma namoradinha séria para me dar uma sossegar o facho. E aí, fui arrumar um relógio, ela estava da Guilherme, ela trabalhava lá, ela me lembrou Sério? alguém. Assim, tal, na volta esperei ela oferecer uma carona, ela não quis. Bom, enfim, aceitou a carona desde que a amiga dela fosse junto. A amiga dela, paramos no Canal 2, comeu um cachorro quente, nunca esqueço. No terceiro dia, falei se ela queria casar comigo. Terceiro dia, Elias? Dia, pode perguntar. Nossa! Você está falando sério, tá, terminamos, fechamos, vendi carro, comprei apartamento que a gente mora até hoje. Foi uma loucura, assim, da noite pro dia. Meu Deus! Esperamos só o apartamento ficar pronto, entregaram as chaves, 2 anos depois de começar a namorar, entregaram as chaves e a gente casou. E aí, a gente não dançava, assim, não tinha... Vinha da disco, ela frequentou dança salão na época, Beira-Mar, e não frequentou muito disco, mas enfim. E aí a gente sossegou o facho, casamos, porque aí investiu no apartamento e fica duro. Era só jogar cartas com os cunhados e comer pizza. Era o nosso programa e de vez em quando no cinema. Né? Porque o dinheiro todo, o salário era tudo lá. Naquela época a gente comprava em parcelas semestrais, mensais. Praticamente comprei quase que sem financiamento o apartamento. Na época tinha um bom salário, mas investi tudo. Fiquei só com a moto. E aí depois trabalhando, que eu já estava mais sossegado, aí foi o que eu te falei. Passei na frente da Bolero. Falei, opa, diferente isso daqui. Não curti a época da lambada. Na época da lambada, não, foi a época que eu estava Eu amava. Então, foi a época que eu estava eu curtia disco e depois a conheci. Aí a gente não dançava nada. Então, a lambada foi uma coisa que passou por fora. Eu não frequentei, não aprendi nada. Lógico, a gente via dançar, mas eu nunca frequentei lambada. Por incrível que pareça. O legal de saber da tua história é que eu jurava, né, que vocês tinham se conhecido na dança. Não tem nada a ver. Nada a ver. Fui arrumar um relógio, naquela época eu usava relógio, arrumei um casamento. Caramba! E assim, teve algum momento assim de você passar por algum problema que ela foi a tua força? Algum momento específico, seja de doença sempre, ou de... Não, sempre. Ela é uma grande parceira, né? Então a gente, lógico, todos os casais têm os altos e baixos, a gente briga, ela tem uma personalidade... Ela é leonina também, então não é fácil. A mulher... E a gente aprendeu a conviver com essas diferenças, mas a gente está sempre junto, né? Criamos 2 filhos maravilhosos, esses 2 filhos, que é um casal, né? Sim. Me geraram 2 casais, então tá tudo tá indo muito bem, graças a Deus. E aí estamos aí, tocando a vida agora no que der, né? Vamos eu acho que... E é uma excelente dançarina. Sim. Ela não sabia disso. Sim. É uma excelente professora também. Também ela não sabia, ela começou a me ajudar na dança já de alguns anos para cá. E eu me surpreendi, porque ela tem uma convicção, ela passa uma verdade impressionante. Então ela é muito verdadeira. E ela passa isso para as pessoas, entendeu? Não passa nenhuma dúvida. Impressionante. E isso leva anos. Ela já entrou assim
dando aula. Eu falei, caramba. Então, mas é um dom que a pessoa... Exatamente. Mesmo que nem você falou assim, ela não dançava assim, mas é um dom que você carrega e não descobre. Exatamente. Por exemplo, samba rock é uma coisa que eu acho muito difícil. Sim. E a pessoa, a primeira vez que me puxou, já falou, tu não faz aula? Eu falei, não. Tipo assim, você vai descobrindo que é um dom, né? Eu sei, amigo, que a ingratidão é uma coisa que fere muito. Sim, a gente fica magoado Porque não referente à dança, mas na vida. Qualquer área, né? Na vida. Tudo que você faz por amor, tudo que você... É lógico que quando a pessoa também quer voar, as pessoas... Isso eu não estou falando de profissionalismo, tá? Estou falando de amizade, estou falando de... qualquer tipo de relação, qualquer né? tipo de relação. Você tem que ter a decência e nunca esquecer que pessoas como Elias, como eu, né, que comecei a dançar só agora que eu estou podendo ajudar outras pessoas também, elas não podem ser vistas como degrau, entendeu? Ela tem que ser vista como, olha, eu voei, mas eu estive em tal lugar, eu aprendi com tal pessoa. Eu acho que é uma diferença e é uma gratidão, mesmo que você já seja uma pessoa que dança, mesmo que você já seja uma pessoa que foi só passar por ali para ganhar experiência, para conhecer pessoas, não importa. E eu não estou falando só do Elias, tá? Eu estou falando de outras pessoas que eu conheço, que eles contam uma história sem um pedaço da história. Gente, isso não existe. Não existe isso. Até porque, graças a Deus, a internet veio também para criar provas. Isso. As provas estão ali. Porque hoje eu vejo muita gente, né? Isso não é relacionado à dança, desmerecendo algumas pessoas, não incluindo algumas pessoas. Aí você vai na internet e puxa lá, e tem fotos, e tem vídeos, e tem textos seus com a mesma pessoa. Então, pensa nisso quando você contar uma história, mesmo que você não tenha mais uma relação boa com essa pessoa. Eu faço isso na minha vida. Olha, tem pessoas que eu não falo mais, que em algum momento eu me desentendi com algumas pessoas, mas eu falo, olha, fulano... Fez parte da tua vida. Fulano, olha, quando eu tinha um espaço tal, fulano que tocava, lá, mesmo que eu não tenha mais uma relação boa com essa pessoa, o que você não pode é apagar uma história que foi escrita e, graças a Deus, registrada. Seria esconder currículo, né? Não pode esconder. É você mentir para você mesmo, né? Mas eu quero te agradecer pela sua presença. Eu acho que a gente podia ficar conversando aqui horas, a tarde inteira. Tem muito assunto. Mas eu quero que você saiba que você foi a engrenagem de muitas pessoas que te reconhecem ou não. Eu quero que você saiba que o teu espaço é um espaço que eu moro no meu bairro há muito tempo, muitos anos, e sempre passei ali para fazer várias coisas, para ir na Santa Casa. Ali é caminho, né? Que é o Canal 2. Eu sempre vi a tua academia funcionando. Já dei aula no espaço deles. Sou muito grata, fui muito bem recebida, tanto enquanto eu estive lá. E continua usando ainda. E continuo lá, gente. Agora tem aula de passinho lá. Bora lá. Procura lá direitinho nas minhas páginas ou nas redes sociais do Elias que vocês vão descobrir. As suas redes, qual é? Acho que já vai mostrar, mas... A sua rede social é Elias... Elias Rangel. Elias Rangel. Isso. Quem quiser falar com ele para qualquer... Isso. Facebook, Instagram... Eu uso mais o Facebook. Eu também. A Dete já usa mais o Instagram. Eu também. Eu preciso me direcionar um pouco para essa área. Muito, muito, muito prazer pode ter contar no com meu programa, tá? E não desista, não desista. Não, de jeito nenhum. Porque ali é um lugar muito sólido. Sim. E assim, eu costumo falar que às vezes a gente desiste da nossa história por conta de várias coisas que vão acontecendo que fazem a gente dar uma... Mas aí vem uma repaginada toda nova. Tá bom? Exatamente, se renova cada dia. Sim. Você está triste hoje, você está alegre amanhã. E às vezes a palavra de uma pessoa só. Às vezes você precisa só... Deus coloca na tua vida uma pessoa só que vai falar assim, não, peraí, quer saber? Vou continuar.
Gente, muito obrigada. Foi mais um programa maravilhoso. Os próximos serão iguais, com pessoas que têm conteúdo, histórias. E a gente se vê no próximo programa. Beijo. Até uma próxima vez também, tá bom? Muito bom o seu programa. Próxima. Obrigado pelo convite. Obrigada.